E se eu te dissesse que o homem que Deus escolheu para liderar Israel mentiu descaradamente no meio de uma das maiores vitórias bíblicas? Josué, o sucessor de Moisés, o comandante que derrubou as muralhas de Jericó com um grito, mentiu. E não foi uma mentira pequena, não. Foi uma mentira estratégica, calculada, que colocou vidas em risco. A pergunta que ninguém faz é: por que Deus não o puniu por isso? Você já parou para pensar como a Bíblia é honesta demais? Ela não esconde a sujeira debaixo do tapete. Davi era adúltero e assassino. Moisés matou um homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Josué mentiu em Jericó. Mas essa mentira revela algo muito mais profundo sobre liderança, estratégia e até sobre como Deus usa pessoas imperfeitas para propósitos perfeitos. Vamos direto ao ponto. Josué 2 conta a história dos espiões que ele enviou para Jericó. 2 homens entraram na cidade, foram direto para a casa de Raabe, uma prostituta que vivia nas muralhas. Quando o rei de Jericó descobriu que havia espiões israelitas na cidade, mandou soldados até a casa dela. E aí vem a parte interessante. Raabe escondeu os espiões no telhado dela, debaixo de talos de linho, e mentiu descaradamente para o rei. Ela disse que os homens já tinham ido embora, que saíram quando o portão estava para fechar, e que se os soldados corressem, ainda dava para alcançá-los. Os soldados caíram na história e saíram correndo atrás de fantasmas. Mas aqui está o detalhe que muita gente ignora. Josué sabia de tudo isso. Ele planejou essa operação. Ele enviou aqueles homens sabendo que teriam que usar qualquer meio necessário para sobreviver. E quando os espiões voltaram e contaram tudo o que aconteceu, incluindo a mentira de Raabe, Josué não repreendeu ninguém. Pelo contrário, ele acolheu a informação, usou ela para planejar o ataque, e depois, quando Jericó caiu, ele cumpriu a promessa que os espiões fizeram para Raabe. Salvou ela e toda a família dela. Raabe, a mulher que mentiu, foi integrada ao povo de Israel. E não para por aí, ela aparece na genealogia de Jesus. Isso mesmo, Jesus descende de uma mulher que mentiu para proteger os espiões de Deus. Agora você deve estar pensando: espera aí, a Bíblia não condena a mentira? Os 10 mandamentos não dizem não dirás falso testemunho? Sim, dizem, mas aqui entra uma tensão moral que a maioria das pessoas prefere ignorar. A Bíblia não é um manual de regras rígidas, onde tudo é preto no branco. Ela é a história de um Deus que trabalha através de seres humanos complexos, em situações complexas, onde às vezes não existe uma escolha perfeitamente limpa. Pensa comigo, se Raabe tivesse dito a verdade, os espiões teriam sido capturados e mortos. A missão teria falhado. Israel não teria conquistado Jericó daquele jeito. E Raabe e sua família teriam morrido junto com o resto da cidade. Então, qual era a escolha certa? Dizer a verdade e causar a morte de pessoas inocentes, ou mentir e preservar vidas que Deus estava tentando salvar? Essa não é uma questão fácil, e é exatamente por isso que ela incomoda tanto. A gente quer que a Bíblia seja simples, que ela nos dê respostas prontas para cada situação, mas a vida não funciona assim, e a Bíblia sabe disso. Ela nos apresenta dilemas morais reais, onde pessoas reais tiveram que fazer escolhas difíceis sob pressão extrema. Tem um princípio teológico aqui que poucos entendem: a hierarquia de valores morais. Nem todos os mandamentos têm o mesmo peso em todas as situações. Jesus mesmo ilustrou isso quando seus discípulos colheram espigas no sábado, algo tecnicamente proibido. Os fariseus reclamaram, e Jesus respondeu citando Davi, que comeu os pães da proposição quando estava com fome, algo que também era proibido. A mensagem? A preservação da vida humana está acima das regras cerimoniais. No caso de Raabe, a preservação de vidas inocentes estava em jogo. Ela teve que escolher entre 2 ações erradas: mentir ou trair pessoas que buscavam refúgio. E ela escolheu proteger a vida. A Bíblia não apenas registra isso sem condená-la, como também
a honra. Hebreus 11, o famoso capítulo da fé, lista Raabe entre os heróis da fé. Tiago 2 usa ela como exemplo de fé em ação. Então, claramente, Deus não a condenou pela mentira. Mas e Josué? Onde está a mentira dele nisso tudo? A mentira de Josué foi de omissão e estratégia. Ele enviou espiões numa missão de reconhecimento, sabendo que eles teriam que operar no engano. Ele não disse, vão lá e digam a verdade sobre tudo. Ele disse, vão espiar a terra. Espionar é, por natureza, uma atividade de dissimulação. Você não anuncia quem você é e o que está fazendo. Guerra exige estratégia, e estratégia, frequentemente, exige engano. Isso não significa que Deus aprova toda mentira. Significa que, em situações de guerra, onde vidas estão em risco, as regras mudam. Mesmo dentro da Bíblia, vemos isso. Deus ordena Josué a fazer emboscadas. Emboscada é, por definição, enganar o inimigo sobre suas intenções. Na batalha contra Ai, Josué usou uma armadilha elaborada, fingindo recuar para atrair o exército da cidade para fora, enquanto outro grupo atacava por trás. Foi um engano tático, e Deus aprovou porque fazia parte da estratégia de guerra. A questão real não é se Josué mentiu ou não. A questão é, quando o engano é justificável? E a resposta bíblica parece ser quando está protegendo vidas inocentes ou quando faz parte de uma estratégia legítima contra inimigos que querem te destruir. Raabe mentiu para soldados que queriam matar os espiões. Josué usou táticas de engano contra exércitos que queriam aniquilar Israel. Em ambos os casos, não era sobre manipular inocentes para ganho pessoal. Era sobre sobrevivência num mundo hostil. E aqui está uma verdade que incomoda muita gente. Deus não trabalha apenas com santos perfeitos. Ele trabalha com humanos quebrados, imperfeitos, que cometem erros e tomam decisões difíceis. Se Deus só usasse pessoas moralmente impecáveis, ele não teria ninguém para usar. A história de Josué e Raabe nos lembra que Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disposição. Agora vamos mais fundo. Porque essa história de Josué e Raabe não é só sobre mentira, é sobre algo muito maior. Como Deus redefine moralidade em situações extremas. E isso mexe com a cabeça de muita gente que foi criada pensando que a Bíblia é um livro de regras fixas que nunca mudam, não importa o contexto. Pensa na parteira hebreia, Sifrá e Puá, lá no Êxodo. Faraó ordenou que elas matassem todos os bebês meninos hebreus que nascessem. Elas desobedeceram. E quando Faraó perguntou por que os bebês ainda estavam vivos, elas mentiram. Disseram que as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias, que davam à luz antes delas chegarem. Foi uma mentira deslavada. E sabe o que Deus fez? Abençoou essas mulheres. O texto diz literalmente que Deus as tratou bem e lhes deu famílias próprias. Deus recompensou mulheres que mentiram para um tirano. Ou pega o caso de Samuel. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, Samuel ficou com medo. Ele disse, se Saul souber, vai me matar. E Deus não respondeu. Seja corajoso e diga a verdade mesmo assim. Não. Deus disse, leva uma novilha e diz que você foi lá oferecer sacrifício. Foi uma meia-verdade, uma história de capa. Samuel realmente ofereceu sacrifício, mas o propósito principal era ungir Davi em segredo. Deus autorizou o engano para proteger Samuel. Isso destrói aquela ideia simplista de que mentira é sempre pecado, em qualquer circunstância. A Bíblia opera com uma ética mais sofisticada que isso. Ela entende que vivemos num mundo caído, onde às vezes você tem que escolher entre dois males, e escolher o menor deles não é pecado, é sabedoria. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Porque Josué, especificamente, teve que usar essas táticas em Jericó. Porque Deus não simplesmente derrubou as muralhas sem precisar de espiões, sem precisar de mentira, sem precisar de nada disso. Ele poderia ter feito tudo sozinho, certo? Errado. Ou melhor,
Certo que ele poderia, mas ele escolheu não fazer assim. E a razão disso revela algo profundo sobre como Deus trabalha. Deus não quer ser um mágico fazendo truques enquanto você assiste. Ele quer parceria. Ele quer que você participe da vitória. Ele quer que você use sua inteligência, sua estratégia, sua coragem, mesmo quando isso significa tomar decisões moralmente complexas. Josué podia ter ficado sentado, esperando Deus fazer tudo. Mas Deus disse, vai espiar a terra. Ele disse, marcha ao redor da cidade. Ele disse, grita. Deus fez a parte dele derrubando as muralhas, mas Josué teve que fazer a parte dele planejando, executando, liderando, e parte dessa liderança incluiu usar táticas de guerra que envolveram engano. Você vê isso por toda a Bíblia. Deus poderia ter tirado Israel do Egito sem as pragas, sem Moisés, sem nada. Mas ele escolheu trabalhar através de um homem gago com um cajado. Deus poderia ter derrotado Golias com um raio do céu, mas ele escolheu usar um menino pastor com uma funda. Deus poderia ter convertido o mundo inteiro no dia de Pentecostes, mas ele escolheu usar 12 homens assustados, pregando de porta em porta. O padrão é claro. Deus trabalha através de pessoas, com todas as suas imperfeições, limitações e dilemas morais. E quando você entende isso, a história de Josué em Jericó para de ser um escândalo e passa a ser um exemplo. É um exemplo de como liderar quando não existe opção perfeita. É um exemplo de como tomar decisões difíceis quando vidas estão em jogo. Tem outro ângulo que a maioria das pessoas perde. Raabe não era só uma prostituta que mentiu. Ela era uma cananeia, uma pagã que vivia numa cidade condenada por Deus. E mesmo assim, quando ela mostrou fé, quando ela escolheu o lado de Israel e do Deus de Israel, Deus a acolheu. A mentira dela não foi o foco, a fé dela foi. Isso é revolucionário, porque mostra que Deus olha para o coração, não só para os atos externos. Ele viu que Raabe estava escolhendo confiar nele, mesmo que de um jeito imperfeito. Ele viu que ela estava protegendo o povo dele, mesmo que usando métodos questionáveis. E ele disse, isso é suficiente. Compare isso com outra história em Josué. Logo depois da vitória em Jericó, Israel atacou uma cidadezinha chamada Ai. E perderam. Perderam feio. 36 homens morreram. E por quê? Porque um homem chamado Acã tinha roubado coisas de Jericó que eram consagradas a Deus. Acã mentiu, escondeu o que fez, e por causa disso, Israel sofreu derrota. Então espera. Raabe mente e é abençoada. Acã mente e é destruído, junto com toda a família dele. Qual é a diferença? A diferença é a motivação. Raabe mentiu para proteger vida. Acã mentiu para roubar e se beneficiar. Raabe mentiu em nome de algo maior que ela mesma. Acã mentiu por ganância pessoal. Um era sacrifício, outro era egoísmo. Isso nos ensina que Deus não julga ações no vácuo. Ele julga o coração por trás das ações. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa com motivações completamente diferentes. E Deus vai julgar diferente porque ele vê além da superfície. Josué entendeu isso. Ele sabia que estava numa guerra onde o inimigo não tinha compaixão, não tinha misericórdia e não ia jogar limpo. Os cananeus sacrificavam crianças para seus deuses. Eles praticavam prostituição cultual. Eles eram uma sociedade corrompida até o núcleo. E Deus tinha dado ordem para Israel conquistar aquela terra não só para dar um lar ao seu povo, mas para executar julgamento sobre nações que tinham ultrapassado todos os limites morais. Nesse contexto, usar espionagem, usar tática, usar engano militar não era desonestidade, era sabedoria. Era fazer o necessário para cumprir uma missão divina sem desperdiçar vidas inocentes do próprio povo. Josué não estava trapaceando num jogo. Ele estava liderando numa guerra de vida ou morte, onde o futuro de uma nação inteira dependia de cada decisão que ele tomava. E sabe qual é a parte mais perturbadora de tudo isso?
É que a gente julga Josué sentado confortavelmente num sofá, sem nunca ter enfrentado uma decisão onde todas as opções eram ruins. É fácil falar de moral absoluta quando você nunca teve que escolher entre mentir e ver alguém morrer. É fácil criticar quando você nunca liderou ninguém através de uma crise real. Josué não teve esse luxo. Ele tinha um povo inteiro dependendo dele. Ele tinha ordens de Deus para conquistar uma terra cheia de inimigos poderosos. Ele tinha que ser inteligente, estratégico e, sim, às vezes até astuto. Porque a alternativa era falhar, era ver seu povo ser destruído, era desistir da promessa que Deus tinha feito. Tem uma camada dessa história que quase ninguém percebe. Jericó não era uma cidade qualquer. Era a porta de entrada para a terra prometida. Era a primeira grande batalha de Israel em Canaã. Se eles perdessem ali, todo o momentum, toda a confiança, toda a fé do povo iria para o ralo. Josué sabia disso. Ele sabia que não podia errar. E é por isso que ele enviou os espiões primeiro. Mas olha o que aconteceu. Os espiões não voltaram com mapas detalhados, não voltaram com informações sobre defesas militares, não voltaram com contagem de soldados ou estratégias de ataque. Eles voltaram com uma história sobre uma prostituta que tinha fé no Deus de Israel. Eles voltaram dizendo que o povo de Jericó estava apavorado, que todo mundo tinha ouvido falar do que Deus fez no Egito e no Mar Vermelho, e que o coração de todos tinha derretido de medo. Isso não era inteligência militar. Isso era inteligência espiritual, e Josué reconheceu o valor disso. Ele entendeu que a batalha já estava meio ganha antes mesmo de começar, não por força militar, mas porque Deus tinha colocado terror no coração dos inimigos. A mentira de Rabi, a missão dos espiões, tudo isso revelou uma verdade maior. Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando o caminho. Aqui está o que muita gente não capta. A história de Jericó não é sobre muralhas caindo com gritos. Essa é a parte visível, a parte espetacular. Mas o que tornou aquilo possível foi tudo o que aconteceu antes. Foi Raabe escolhendo o lado de Israel. Foi os espiões voltando com informação que fortaleceu a fé do povo. Foi Josué tendo coragem de liderar mesmo quando o método de Deus parecia absurdo, marchar ao redor de uma cidade durante 7 dias. E é aqui que a mentira de Josué se torna algo muito mais complexo. Porque ele não estava simplesmente enganando um inimigo. Ele estava executando uma operação de guerra psicológica. Ele estava desestabilizando o inimigo através do medo, através da incerteza, através da sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo. Pensa bem, Israel marchando ao redor de Jericó em silêncio durante 6 dias. O que você acha que passava na cabeça do povo lá dentro? Eles deviam estar surtando. O que esses israelitas estão fazendo? Por que eles não atacam? O que está para acontecer? Cada dia que passava, a pressão psicológica aumentava. E no 7º dia, quando os israelitas gritaram e as muralhas caíram, aquilo não foi só um milagre físico. Foi o culminar de uma estratégia psicológica brilhante que deixou o inimigo completamente paralisado. Josué não inventou isso. Ele aprendeu com Moisés. Lembra das pragas do Egito? Deus não mandou as 10 pragas de uma vez. Ele foi uma por uma, cada uma escalando a intensidade, cada uma quebrando mais a resistência de Faraó. Deus estava usando pressão psicológica. E Josué aplicou o mesmo princípio em Jericó. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. A mentira, o engano, a estratégia, tudo isso faz parte de uma guerra maior. Não é só Israel contra Canaã. É o reino de Deus contra os reinos das trevas. É a luz invadindo o território que estava dominado pela escuridão. E nessa guerra espiritual, as regras são diferentes.
Paulo fala sobre isso em Efésios. Ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. E nessa guerra, você precisa usar todas as armas disponíveis. Você precisa ser sábio como serpente e inofensivo como pomba, como Jesus disse. Você precisa conhecer as táticas do inimigo e ser mais esperto que ele. É por isso que Jesus elogiou o administrador infiel em Lucas 16. Aquele cara era desonesto, tinha roubado do patrão e quando foi descoberto, ele reduziu as dívidas dos devedores para garantir que eles o recebessem bem depois que fosse demitido. Foi esperteza egoísta, mas Jesus disse que os filhos deste mundo são mais espertos nas suas relações do que os filhos da luz. Ele estava dizendo: aprendam a ser estratégicos, aprendam a pensar além do óbvio. Josué era estratégico. Ele não era um guerreiro burro que só sabia lutar. Ele era um líder inteligente que sabia quando lutar, quando esperar, quando usar tática e quando confiar em Deus para fazer o impossível. E parte dessa inteligência era saber que num mundo caído, você não pode sempre jogar pelas regras ideais. Às vezes, você tem que jogar pelas regras reais. Aqui está uma verdade dura. Se você for 100% honesto em 100% das situações, você vai ser destruído por pessoas que não têm os mesmos valores. Se um assassino bate na sua porta procurando alguém que você está escondendo, você tem zero obrigação moral de dizer a verdade. Nenhuma. Porque a verdade, naquele contexto, seria cumplicidade com o mal. Isso não é relativismo moral. É hierarquia moral. É entender que preservar vida inocente está acima de dizer a verdade para um assassino. É entender que proteger seu povo numa guerra justa está acima de jogar limpo com um inimigo que não tem limites. E Jericó era exatamente isso. Era uma cidade condenada por Deus por causa de séculos de maldade acumulada. Aquele povo tinha toda a oportunidade de se arrepender. Eles tinham ouvido sobre o Deus de Israel. Eles tinham visto o que ele fez no Egito. Eles tinham 40 anos, enquanto Israel andava no deserto para mudar de rumo. Mas eles escolheram resistir. Eles escolheram lutar. E quando você escolhe lutar contra Deus, você perde. Raabe foi a única em Jericó que teve sabedoria de escolher o lado certo. E mesmo sendo prostituta, mesmo sendo pagã, mesmo tendo mentido, Deus a salvou. Porque ela viu algo que todo mundo ao redor dela era cego demais para ver. Que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E que ficar do lado dele, não importa o custo, era a única escolha inteligente. Josué viu isso também. Ele viu que Raabe tinha fé genuína, e quando os espiões voltaram e contaram sobre ela, Josué não hesitou. Ele honrou a promessa que eles fizeram. Quando Jericó caiu, quando todo mundo foi destruído, Josué mandou os espiões buscarem Raabe e toda a família dela. Ele cumpriu a palavra, mesmo que aquela palavra tivesse sido dada no contexto de uma mentira. E isso mostra algo lindo sobre o caráter de Josué. Ele podia ter dito: vocês não tinham autoridade para fazer uma promessa dessas. Ele podia ter dito: essa mulher é uma prostituta cananeia, por que salvaríamos ela? Mas ele não disse nada disso. Ele reconheceu a fé dela, ele reconheceu o sacrifício dela, e ele a integrou ao povo de Deus. Raabe casou com um israelita. Ela teve filhos. Ela se tornou ancestral de Davi, que se tornou ancestral de Jesus. Uma prostituta mentirosa na linhagem do Messias. Isso não é escândalo, isso é graça. Isso é Deus dizendo que ninguém está longe demais, que ninguém é impuro demais, que não importa seu passado, se você escolher confiar nele, ele vai te receber. E Josué foi o instrumento dessa graça. Ele foi o líder que teve sabedoria de ver além das aparências, que soube julgar o coração em vez das ações externas, que entendeu que Deus estava fazendo algo maior do que uma simples conquista militar. Agora vamos falar sobre o elefante na sala que ninguém quer tocar.
Se Josué podia mentir, se Raabe podia mentir, se Deus recompensou essas mentiras, isso significa que eu posso mentir quando quiser? É isso que a Bíblia está ensinando? Claro que não. E aqui está o porquê. A diferença entre a mentira de Raabe e a sua mentira diária é contexto, motivação e consequência. Raabe estava em situação de vida ou morte. Você está tentando evitar uma conversa difícil com seu chefe. Raabe estava protegendo inocentes de serem assassinados. Você está protegendo seu ego de ser ferido. Raabe arriscou tudo para fazer o que era certo, mesmo quando parecia errado. Você quer o benefício sem o risco. Vamos ser claros. A Bíblia condena mentira na esmagadora maioria dos contextos. Provérbios diz que Deus odeia língua mentirosa. João diz que o diabo é pai da mentira. Paulo diz para deixarmos a mentira e falarmos a verdade. O padrão é honestidade, sempre. A exceção é quando a honestidade se torna cumplicidade com o mal, quando a verdade vai causar morte injusta de inocentes, quando você está em situação extrema onde todas as opções são ruins. E mesmo nessas exceções, você carrega o peso da escolha. Não é de graça. Raabe teve que viver com o fato de que ela traiu sua própria cidade. Aquelas pessoas que morreram em Jericó eram seus vizinhos, talvez até amigos. Ela escolheu o lado de Deus, mas isso custou algo. Josué teve que viver sabendo que homens morreram sob sua liderança, que decisões que ele tomou tiveram consequências irreversíveis. Liderança não é limpa. Nunca foi. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre moralidade bíblica. A Bíblia não é um código legal onde você pode procurar a regra exata para cada situação. É um livro de sabedoria que te ensina princípios e então espera que você use discernimento para aplicar esses princípios em situações reais e complexas. Os fariseus queriam regras. Eles criaram centenas de leis sobre o sábado, sobre pureza, sobre sacrifícios, tentando cobrir cada cenário possível, e Jesus os destruiu. Ele diz que eles coavam mosquitos e engoliam camelos. Eles se preocupavam com detalhes minúsculos, enquanto perdiam o ponto principal: justiça, misericórdia e fé. Jesus quebrou o sábado para curar. Ele tocou leprosos, algo proibido. Ele comeu com pecadores, algo escandaloso. Ele não estava quebrando a lei de Deus. Ele estava mostrando que a lei sempre foi sobre amar a Deus e amar as pessoas. E quando suas regrinhas religiosas impedem isso, as regras estão erradas, não o amor. Josué operava no mesmo princípio. Ele amava seu povo. Ele amava Deus. E quando chegou a hora de conquistar Jericó, ele fez o que era necessário para cumprir o propósito de Deus sem desperdiçar vidas israelitas desnecessariamente. A mentira, a estratégia, tudo isso serviu a um propósito maior que era justo e ordenado por Deus. Mas tem outra camada. Jericó não era vítima inocente. Esse é um ponto crucial que muita gente perde. Os cananeus, incluindo Jericó, praticavam sacrifício infantil. Eles queimavam crianças vivas como ofertas para os deuses deles. A arqueologia confirma isso. Eles tinham rituais sexuais nos templos como parte da adoração. A sociedade deles era estruturada em torno de práticas que Deus considerava abomináveis. Deus esperou gerações. Quando ele fez promessa para Abraão sobre a terra prometida, ele disse que a descendência de Abraão ia viver no Egito por 400 anos, porque a iniquidade dos amorreus ainda não estava completa. Deus deu séculos para aquele povo se arrepender. Eles não se arrependeram, eles ficaram piores. Então, quando Israel finalmente invadiu, não era genocídio aleatório. Era julgamento divino, executado através de uma nação humana, e nesse contexto, usar táticas de guerra, incluindo espionagem e engano, era completamente legítimo. Israel estava sendo instrumento de justiça, não agressores injustos. Raabe entendeu isso.
Ela disse para os espiões: Eu sei que o Senhor deu a terra a vocês. Todo mundo aqui está apavorado por causa de vocês. A gente ouviu como Deus secou o Mar Vermelho e o que vocês fizeram com os reis do outro lado do Jordão. Quando ouvimos isso, nossos corações derreteram e ninguém tem mais coragem por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela reconheceu a soberania de Deus. Ela reconheceu o julgamento que vinha. E ela fez a única escolha inteligente. Se alinhou com o lado vencedor, não por oportunismo, mas por fé genuína. E essa fé a salvou, mesmo que ela tivesse que mentir para soldados que queriam matar os mensageiros de Deus. Compare isso com sua vida. Você já esteve numa situação onde mentir salvaria uma vida inocente? Você já teve que escolher entre obedecer uma autoridade injusta ou proteger alguém vulnerável? A maioria de nós nunca vai enfrentar esses dilemas. Nossas tentações de mentir são muito mais banais. Mentimos para parecer melhor, mentimos para evitar consequências, mentimos para ganhar vantagem, mentimos por covardia. Isso não tem nada a ver com o que Raabe fez, nada. Então não use a história dela para justificar sua desonestidade diária. Não funciona assim. A exceção não vira regra só porque é conveniente. Josué sabia disso. Ele não era um mentiroso crônico. Ele não enganava seu próprio povo. Ele não manipulava para ganho pessoal. Quando Acã pecou, Josué confrontou. Quando Israel perdeu em Ai, Josué foi para Deus buscar resposta. Ele era um homem de integridade que usou táticas de guerra legítimas numa situação de guerra legítima. E aqui está algo que deveria fazer você parar e pensar. Depois de Jericó, Josué viveu décadas liderando Israel. Ele conquistou a terra. Ele distribuiu território para as tribos. Ele liderou o povo em renovação de aliança e em nenhum momento a Bíblia o acusa de desonestidade. Nenhum. A mentira em Jericó não definiu seu caráter. Foi uma tática numa situação específica. Isso é completamente diferente de alguém que mente habitualmente. Mentirosos crônicos destroem confiança, eles manipulam relacionamentos, eles vivem em duplicidade constante e a Bíblia condena isso duramente. Provérbios diz que lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Apocalipse diz que mentirosos não entrarão na cidade santa. O padrão de Deus é verdade, sempre foi, sempre será. Mas Deus também é prático. Ele sabe que vivemos num mundo caído, onde às vezes não existe escolha perfeitamente limpa. E nesses momentos raros, Ele nos dá liberdade para fazer a escolha menos ruim. Não sem consequências, não sem peso, mas com a confiança de que Ele entende, que Ele vê o coração, que Ele julga com justiça e misericórdia. Josué confiou nisso. Ele tomou decisões difíceis, sabendo que Deus via além das ações externas. Ele liderou com coragem, mesmo quando o caminho não era claro. E Deus o honrou por isso. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi fiel. Tem um detalhe na história que muda tudo se você prestar atenção. Quando os espiões fizeram o acordo com Raabe, eles não estavam agindo sozinhos. Eles disseram para ela: nossa vida pela sua, se vocês não contarem o que estamos fazendo. Quando o Senhor nos der a terra, seremos bondosos e fiéis com você. Eles fizeram uma promessa em nome de todo Israel. E Josué honrou essa promessa. Isso não é detalhe pequeno. Josué podia ter dito que aqueles homens excederam sua autoridade. Ele podia ter usado a desculpa de que Raabe era cananeia, inimiga, prostituta. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu que aqueles homens agiram com integridade, mesmo numa situação de engano. Eles prometeram proteção em troca da ajuda dela, e essa promessa tinha que ser honrada. Aqui entra um princípio de liderança que poucos captam. Bons líderes não jogam seus subordinados debaixo do ônibus quando eles tomam decisões difíceis no campo. Josué confiou no julgamento dos espiões. Ele apoiou a decisão deles.
E quando chegou a hora de cumprir a promessa, ele não hesitou. Isso mostra que a mentira de Josué não era manipulação egoísta. Era estratégia de guerra respaldada por integridade. Ele enganou o inimigo, mas manteve palavra com quem o ajudou. Essa é a diferença entre astúcia e falsidade. Astúcia é ser inteligente com adversários. Falsidade é quebrar confiança com aliados. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jacó enganou Esaú para pegar a primogenitura. Foi certo? Moralmente complicado. Mas Deus trabalhou através disso porque era parte do plano dele. José não revelou quem era para os irmãos imediatamente quando eles foram para o Egito. Ele testou eles, criou situações tensas, viu se eles tinham mudado. Foi engano? Sim. Foi justificado? Completamente, considerando que aqueles mesmos irmãos tinham tentado matar ele e o venderam como escravo. Davi fingiu ser louco na frente do rei de Gate para salvar a própria vida. Ele babou na barba, arranhou portões, agiu como lunático. Foi mentira corporal. E Deus não o condenou por isso, porque aquilo era sobrevivência, não manipulação maliciosa. O padrão é claro. Quando você está lidando com pessoas que querem te destruir, você não tem obrigação moral de facilitar sua própria destruição sendo 100% transparente. Isso não é virtude, é ingenuidade suicida. Josué entendeu isso num nível profundo. Ele sabia que estava liderando uma nação num território hostil. Cada cidade que eles tinham que conquistar era uma ameaça existencial. Se perdessem, não era só derrota militar, era aniquilação completa. Então, ele usou toda a ferramenta disponível: fé em Deus, estratégia militar, inteligência humana e, sim, quando necessário, engano tático. Mas aqui está o que separa Josué de um tirano qualquer que também usa engano. Josué não estava construindo império pessoal. Ele não estava enriquecendo às custas do povo. Ele não estava manipulando Israel para seu próprio ganho. Tudo o que ele fez era em serviço a Deus e ao bem do povo. Quando Josué tinha 80 ou 90 anos, ele reuniu as tribos e fez um discurso de despedida. E ele disse algo poderoso: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vão servir os deuses que seus antepassados serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi um homem íntegro, um homem que viveu o que pregou, um homem que liderou com exemplo. A tática que ele usou em Jericó não definiu quem ele era. Foi um momento numa vida inteira de fidelidade. Isso nos ensina algo crucial sobre julgamento moral. Você não pode pegar um momento isolado da vida de alguém e usar isso para definir o caráter total dessa pessoa. Você tem que olhar o padrão. Você tem que ver a trajetória completa. Davi cometeu adultério e assassinato. Horrível. Mas ele também foi homem, segundo o coração de Deus, porque quando foi confrontado, ele se arrependeu genuinamente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Terrível. Mas Jesus o restaurou porque ele chorou amargamente e voltou arrependido. Paulo perseguiu a igreja, foi cúmplice na morte de Estevão. Mas Jesus o transformou no maior missionário do cristianismo. Josué usou engano em guerra e liderou Israel fielmente por décadas, o que define ele, o padrão de fidelidade, não o momento de tática. Agora aqui está onde isso fica pessoal para você. Você já fez algo moralmente complicado? Algo que não era preto no branco, mas algum tom de cinza confuso? A maioria de nós já. E a questão não é se você fez, é o que você fez depois. Você racionalizou e continuou fazendo? Ou você reconheceu o peso, aprendeu com isso e se esforçou para viver com integridade dali para frente? Josué viveu com o peso. Ele sabia que homens tinham morrido sob seu comando. Ele sabia que decisões que ele tomou custaram vidas. Mas ele não deixou isso paralisar ele. Ele continuou liderando, continuou servindo, continuou sendo fiel ao chamado.
E é isso que Deus pede de nós. Não perfeição, fidelidade, não ausência de erros, persistência apesar dos erros, não moral impecável, coração sincero que quer fazer o certo, mesmo quando o certo é complicado de discernir. A história de Jericó nos força a crescer teologicamente. Ela nos tira daquela zona de conforto onde tudo é simples, onde toda pergunta tem resposta fácil, onde nunca temos que wrestle com dilemas morais reais. E isso é bom, porque a vida real não é simples, e se sua fé não consegue lidar com complexidade, ela não vai sobreviver ao mundo real. Josué tinha fé robusta. Fé que podia carregar contradições, que podia viver com tensões não resolvidas, que podia confiar em Deus mesmo quando as respostas não eram óbvias. Essa é a fé que a gente precisa. Não aquela fé infantil que precisa de certeza absoluta sobre tudo, mas aquela fé madura que pode dizer: eu não entendo completamente, mas eu confio em quem Deus é. E sabe o que é mais bonito? Deus não abandonou Josué por causa da complexidade moral de Jericó. Pelo contrário, depois de Jericó veio vitória atrás de vitória. Deus estava com Josué. Deus lutava por Israel. E no final, eles conquistaram a terra que Deus tinha prometido. Isso significa que Deus não se assusta com nossa humanidade. Ele não se choca quando descobrimos que seguir Ele, às vezes, significa fazer escolhas difíceis que não se encaixam perfeitamente em categorias morais limpas. Ele criou o mundo real. Ele sabe como ele funciona. E Ele nos equipa para navegar esse mundo com sabedoria, não só com regras. Vamos falar sobre algo que quase ninguém conecta. A mentira de Josué em Jericó não foi a última vez que líderes de Deus usaram táticas questionáveis. E isso não é acidente, é padrão. Porque Deus não está criando robôs programados para seguir código moral rígido. Ele está formando líderes que sabem pensar, adaptar e tomar decisões quando não existe manual de instruções. Olha para Neemias. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém e os inimigos ficaram furiosos. Eles planejavam atacar. E o que Neemias fez? Ele armou o povo. Metade construía, metade segurava armas. Ele estabeleceu sistema de vigia. Ele criou tática defensiva elaborada. E ele nunca avisou os inimigos sobre os planos dele. Ele manteve segredo, usou contra-inteligência e enganou os adversários sobre quando estariam vulneráveis. Foi mentira? Foi engano estratégico. E Deus estava com ele. O muro foi reconstruído em 52 dias, algo que era impossível, e os inimigos reconheceram que aquilo era obra de Deus. Ou pega Esther. Ela era rainha da Pérsia, mas escondeu que era judia. Quando Amã planejou genocídio contra os judeus, Esther não foi direto ao rei falar a verdade. Ela armou uma estratégia. Ela convidou o rei e Amã para um banquete. Depois convidou para outro. Ela criou o cenário perfeito onde a revelação teria máximo impacto. Foi manipulação, foi estratégia que salvou uma nação inteira. Você vê o padrão? Deus usa pessoas inteligentes que sabem jogar xadrez, não damas. Pessoas que pensam 3 movimentos à frente, pessoas que entendem timing, contexto, psicologia humana. E às vezes isso significa não colocar todas as cartas na mesa imediatamente. Jesus fez isso. Quando os irmãos dele queriam que ele fosse para a festa em Jerusalém publicamente, ele disse: "Vocês vão, eu não vou agora." E depois que eles foram, ele foi em secreto. Ele deliberadamente enganou até os próprios irmãos sobre seus movimentos, porque sabia que havia pessoas querendo matá-lo, e não era a hora certa. Jesus também falava em parábolas especificamente para esconder verdade de certas pessoas. Ele disse claramente: "Para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas para eles eu falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam." Ele intencionalmente obscurecia a verdade para quem tinha coração duro. Isso destrói aquela ideia ingênua de que Jesus era transparente sobre tudo com todos. Não era.
Ele era sábio sobre o que falar, para quem falar e quando falar. Ele sabia que pérolas não devem ser jogadas aos porcos. Ele sabia que algumas pessoas não merecem acesso total à verdade, porque vão usar contra você. Josué operava no mesmo princípio. Ele não devia transparência total ao rei de Jericó. Ele não devia honestidade aos inimigos que queriam aniquilar Israel. Ele devia lealdade ao seu povo e obediência a Deus. E se isso significava usar engano contra adversários, que assim fosse. Mas tem um contraponto importante aqui. Dentro de Israel, Josué era direto. Quando Acã pecou, Josué não fez joguinhos políticos. Ele confrontou diretamente. Quando o povo precisava tomar decisões, Josué apresentava as opções claramente. Quando Deus falava, Josué transmitia a mensagem sem filtro. A diferença é clara. Com seu povo, com quem você tem aliança, com quem você serve junto, transparência é crucial. Com inimigos que querem sua destruição, astúcia é necessária. Não é hipocrisia, é sabedoria contextual. Paulo ensina isso em Coríntios. Ele diz: me fiz judeu para os judeus, me fiz como quem está debaixo da lei para os que estão debaixo da lei. Me fiz fraco para os fracos, me fiz tudo para todos, para ganhar alguns. Ele adaptava a abordagem baseado no público. Ele não era falso, era estratégico. Tinha momentos que Paulo confrontava diretamente. Ele enfrentou Pedro publicamente quando Pedro estava sendo hipócrita sobre comer com gentios. Ele chamou os Gálatas de insensatos quando eles abandonaram o evangelho. Ele não tinha medo de confronto quando necessário. Mas tinha outros momentos que Paulo era diplomático, paciente, estratégico. Quando estava em Atenas, ele começou elogiando a religiosidade deles e citando poetas gregos antes de falar sobre Jesus. Ele criou ponte antes de apresentar verdade. Isso é o que bons comunicadores fazem. Isso é o que bons líderes fazem. E Josué foi líder excepcional. Ele sabia quando ser direto e quando ser sutil. Ele sabia quando revelar planos e quando manter segredo. Ele sabia quando confrontar e quando evitar. Na Batalha de Ai, depois da derrota inicial, Josué teve que planejar uma emboscada. Deus disse para ele fazer armadilha. Josué dividiu o exército, escondeu parte das tropas atrás da cidade e então fingiu recuar quando atacou pela frente. O rei de Ai caiu na armadilha, saiu da cidade, perseguindo o que parecia ser exército israelita fugindo, e foi cercado e destruído. Foi engano? Totalmente. Foi aprovado por Deus? Absolutamente, porque era guerra, e em guerra você não avisa o inimigo sobre sua estratégia. Isso seria suicídio, não virtude. Aqui está o que muita gente confunde. Ser pessoa de Deus não significa ser idiota, não significa facilitar para os outros te prejudicarem, não significa abrir mão de toda inteligência estratégica em nome de uma honestidade mal aplicada. Provérbios diz: o simples acredita em toda palavra, mas o prudente considera seus passos. Diz também: o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Sabedoria é valorizada na Bíblia, estratégia é valorizada, pensamento crítico é valorizado. Josué era sábio. Ele não era apenas guerreiro forte, ele era estrategista brilhante. E parte dessa estratégia era saber quando e como usar informação, quando revelar e quando esconder, quando ser direto e quando ser indireto. E sabe o que é interessante? No final da vida dele, quando ele reuniu Israel para a renovação de aliança, ele foi totalmente direto. Ele disse: escolham hoje, ou Deus ou ídolos. Não dá para servir aos dois. Eu e minha casa, nossa escolha está feita. Nenhuma sutileza ali, nenhum jogo, porque era hora de clareza absoluta. Então Josué sabia quando usar cada abordagem. Ele não era mentiroso crônico, nem era ingênuo simplório. Ele era líder maduro que entendia nuance, contexto e timing. E é exatamente esse tipo de maturidade que Deus quer desenvolver em nós.
Porque olha, a vida vai te colocar em situações onde a resposta não é óbvia. Vai ter hora que dizer verdade completa vai prejudicar alguém inocente. Vai ter hora que você precisa ser estratégico para proteger algo valioso. Vai ter hora que transparência total seria estupidez perigosa. E nesses momentos, você não precisa de lista de regras. Você precisa de sabedoria. Você precisa conhecer princípios de Deus profundamente o suficiente para poder aplicá-los em situações que nenhum manual cobriu. Você precisa ter relacionamento com Deus forte o suficiente para discernir o que fazer quando o caminho não está claramente marcado. Josué tinha isso, e por causa disso Deus o usou para fazer coisas extraordinárias, não apesar de sua humanidade complexa, mas através dela. Tem uma pergunta que ninguém faz sobre Jericó, mas que muda tudo. Por que Deus escolheu aquela cidade especificamente para ser a primeira conquista? Por que não começar com uma cidade menor, mais fácil, para Israel ganhar confiança? Por que logo Jericó, a cidade mais fortificada da região? A resposta revela o coração de como Deus opera. Ele não estava apenas dando território para Israel. Ele estava ensinando uma lição que eles precisariam carregar pelo resto da conquista. Vitória não vem de força militar, vem de obediência e fé. Se eles tivessem começado conquistando cidades fáceis, iam achar que era por causa da força deles. Jericó era impossível. E quando o impossível aconteceu, ninguém podia reivindicar crédito humano. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Para tomar Jericó, Deus exigiu obediência que parecia absurda. Marchar ao redor da cidade durante 7 dias sem atacar. No 7º dia, marchar 7 vezes, depois gritar. Nada disso fazia sentido militar. Nenhum general humano planejaria isso. Era teste de obediência radical. E Josué teve que liderar esse processo. Imagina a pressão. Ele tinha um povo inteiro olhando para ele, esperando liderança. E Deus está mandando ele fazer algo que parece loucura. Josué podia ter questionado, podia ter tentado misturar a ordem de Deus com sabedoria militar humana. Mas ele não fez isso. Ele obedeceu exatamente. Porém, e aqui está o ponto crucial, a obediência dele não excluiu inteligência estratégica. Ele ainda mandou espiões antes. Ele ainda coletou informação. Ele ainda preparou o povo mentalmente. Ele combinou fé sobrenatural com sabedoria natural. E esse é o modelo que Deus quer. Deus não quer que você desligue o cérebro e seja fanático, que ignora a realidade. Mas Ele também não quer que você seja tão prático que nunca confia nele além do que você consegue ver e controlar. O equilíbrio é fazer sua parte com excelência enquanto confia que Deus vai fazer a parte dele. Josué fez isso perfeitamente. Ele enviou espiões, coletou inteligência, usou estratégia e então obedeceu às instruções malucas de Deus sobre marchar ao redor da cidade. Ele não escolheu entre fé e sabedoria. Ele integrou as duas. E aqui entra algo profundo sobre a mentira. A mentira dos espiões, protegida por Raabe, foi parte da preparação humana. Mas a queda das muralhas foi intervenção divina pura. Deus honrou a parte humana e adicionou a parte sobrenatural. Ele não fez tudo sozinho, mas também não deixou o resultado dependente apenas de esforço humano. Isso muda como a gente vê cooperação com Deus. Não é você fazer 100% ou Deus fazer 100%. É você fazer sua parte fielmente, por mais imperfeita que seja, e Deus multiplicar isso com o poder dele. É sinergia, não substituição. A mentira em Jericó foi parte imperfeita de uma estratégia maior que Deus abençoou. Não porque a mentira em si era boa, mas porque servia a propósito justo dentro de guerra justa ordenada por Deus. Ele pegou a ação humana complicada e teceu ela dentro de plano perfeito dele. Isso acontece o tempo todo na Bíblia. Deus usa o que está disponível, não o que é perfeito. Ele usou Sansão, que era impulsivo e dominado por luxúria. Ele usou Gideão,
que era covarde e duvidava constantemente. Ele usou Jonas, que fugiu da missão e ficou amargo quando Deus teve misericórdia. Nenhum deles era ideal, todos eram úteis. Josué tinha falhas também. Depois da vitória em Jericó e da derrota em Ai, quando finalmente conquistaram Ai, alguns capítulos depois, os gibeonitas enganaram Josué. Eles se vestiram com roupas velhas, levaram pão mofado e fingiram vir de terra distante pedindo aliança. E Josué caiu no golpe. Ele fez tratado com eles sem consultar a Deus. Então espera. Josué enganou em Jericó e foi abençoado. Josué foi enganado pelos gibeonitas e isso causou problema. Qual a diferença? A diferença não é sobre engano em si, é sobre obedecer a Deus. Em Jericó, Josué estava seguindo direção divina. Com os gibeonitas, ele agiu sem buscar Deus primeiro. Isso mostra que não é sobre técnicas ou táticas, é sobre coração e obediência. Você pode fazer a coisa certa do jeito errado e dar errado. Você pode fazer a coisa errada do jeito certo e Deus trabalhar através disso. O que importa não é perfeição moral externa, é alinhamento com o propósito de Deus. E aqui está a verdade libertadora que muita gente precisa ouvir. Você não precisa ter tudo resolvido moralmente para Deus te usar. Você não precisa ter resposta perfeita para cada dilema ético antes de dar um passo de fé. Você precisa ter coração que quer agradar a Deus, humildade para reconhecer quando erra e coragem para continuar mesmo quando o caminho não é perfeitamente claro. Josué tinha isso. Quando ele mandou os espiões, ele não tinha certeza absoluta sobre cada decisão que eles tomariam. Mas ele confiou que se eles buscassem cumprir a missão com integridade, Deus ia guiar. E Deus guiou. Mesmo através de circunstâncias imperfeitas, através de escolhas moralmente complexas, Deus cumpriu o propósito dele. Sabe quantas vezes na sua vida você vai enfrentar situação onde todas as opções têm algum problema? Onde não existe escolha perfeitamente limpa? Mais do que você imagina. E se você ficar paralisado esperando clareza moral absoluta antes de agir, você nunca vai fazer nada significativo. Josué não ficou paralisado. Ele avançou. Ele tomou decisões. Algumas foram certas, algumas foram complicadas, algumas foram erros. Mas ele continuou liderando, continuou buscando Deus, continuou ajustando baseado no que aprendia. E no final, ele completou a missão que Deus deu. Essa é a vida cristã real. Não é perfeição estéril, é progresso bagunçado, é cair, levantar, aprender, crescer e continuar. É cometer erros, pedir perdão, fazer melhor na próxima. É viver com tensões não resolvidas enquanto confia que Deus vê além do que você vê. A história de Josué em Jericó não é sobre aprovar mentira. É sobre mostrar que Deus trabalha através de humanos reais em circunstâncias reais. E às vezes, essas circunstâncias forçam escolhas que não se encaixam em categorias morais simples. E quando seu coração é sincero, quando sua motivação é justa, quando você está tentando servir a Deus e proteger o que é certo, Deus não te abandona só porque a situação era complicada demais para ter resposta perfeita. Isso não é licença para fazer o que quiser. É reconhecimento de que Deus é maior que nossos dilemas morais, que Ele entende contexto melhor que nós, que Ele julga coração, não só ações externas, e que Ele tem graça para momentos onde fizemos o melhor que conseguíamos com o que tínhamos, mesmo que não fosse ideal. Josué precisava dessa graça. Raabe precisava dessa graça. Os espiões precisavam dessa graça. E você também vai precisar, porque vida é complicada e Deus sabe disso. Ele não está te pedindo para ser perfeito. Ele está te pedindo para ser fiel, mesmo quando fiel não parece limpo e arrumado. Então vamos fechar isso. Depois de tudo que vimos, qual é a verdade central sobre Josué e Jericó? Não é que mentira é aceitável.
Não é que os fins justificam os meios. Não é que você pode fazer o que quiser se tiver boa intenção. A verdade central é esta: Deus usa pessoas imperfeitas em situações imperfeitas para cumprir propósitos perfeitos. E Ele não te descarta quando você enfrenta dilemas morais que não têm solução limpa. A história de Jericó nos força a amadurecer. Ela nos tira daquela fé infantil que precisa de respostas simples para tudo e nos empurra para uma fé madura que consegue carregar complexidade sem perder confiança em quem Deus é. Porque a vida adulta não oferece escolhas fáceis. Carreira, relacionamentos, família, finanças, todas essas áreas vão te colocar em situações onde você tem que escolher entre opções imperfeitas. E quando esse momento chegar, você não pode simplesmente desistir e dizer: é complicado demais, não vou fazer nada. Josué não teve esse luxo. Ele tinha que liderar. Ele tinha que tomar decisões. Ele tinha que avançar mesmo sem ter certeza absoluta sobre cada passo. E Deus honrou isso. Olha para o quadro completo da vida de Josué. Ele serviu fielmente sob Moisés por 40 anos. Ele foi um dos únicos 2 espiões originais que mantiveram fé quando os outros desanimaram. Ele assumiu liderança quando Moisés morreu, algo que ninguém conseguiria fazer perfeitamente. Ele liderou Israel através do Jordão miraculosamente. Ele conquistou Jericó. Ele distribuiu a terra. Ele manteve Israel fiel a Deus durante toda a vida dele. Esse homem foi gigante espiritual. E a mentira em Jericó? Foi um momento tático numa vida inteira de fidelidade. Não define ele, não mancha o legado dele, não invalida as vitórias que Deus deu através dele. Foi parte da realidade complexa de liderar povo de Deus num mundo caído. Raabe também. Ela não é lembrada primariamente como a prostituta que mentiu. Ela é lembrada como mulher de fé que escolheu o Deus verdadeiro quando todo mundo ao redor dela escolheu rebelião. Ela é ancestral de Davi e de Jesus. Ela aparece no rol da fé em Hebreus. Deus redimiu completamente a história dela. Isso é o Evangelho funcionando. Deus não te define pelo pior momento da sua vida. Ele não te descarta porque você teve que fazer escolha difícil em situação impossível. Ele olha para a trajetória completa. Ele olha para a direção que você está indo. Ele olha para o coração que está por trás das ações. Se seu coração é sincero, se você genuinamente quer servir a Deus, se você está fazendo o melhor que consegue com o que tem, Deus trabalha com isso. Ele não fica parado esperando você ser perfeito antes de te usar. Ele te usa agora, imperfeito como você é, e vai te moldando no processo. Josué aprendeu isso. Cada batalha ensinou algo. Cada vitória e cada derrota foram escola. Jericó ensinou que Deus faz o impossível quando há obediência. Ai ensinou que pecado escondido destrói comunidade inteira. Os gibeonitas ensinaram para sempre consultar Deus antes de fazer alianças. Cada experiência construiu sabedoria. Isso vai acontecer com você também, se você deixar. Suas decisões complicadas, seus dilemas morais, suas escolhas imperfeitas, tudo isso pode ser material que Deus usa para te moldar. Não porque Ele aprova cada coisa que você faz, mas porque Ele é grande o suficiente para trabalhar através de tudo. O erro que muita gente comete é achar que tem que esconder as partes complicadas, tem que fingir que nunca enfrentou o dilema moral, tem que apresentar versão editada da vida, onde tudo sempre foi preto no branco. Mas isso não é honestidade, é performance religiosa. E Deus não precisa de performance, Ele precisa de honestidade. A Bíblia é radicalmente honesta. Ela conta sobre Noé ficando bêbado,
sobre Abraão mentindo que Sara era só irmã dele, sobre Jacó enganando o pai, sobre Davi e Batseba, sobre Pedro negando Jesus, sobre Paulo e Barnabé brigando e se separando. Ela não esconde a sujeira. Por quê? Porque Deus quer que você saiba que Ele trabalha através de pessoas reais, bagunçadas, imperfeitas, que nenhum herói da fé foi imaculado, que todos tiveram momentos vergonhosos, decisões questionáveis, falhas óbvias, e mesmo assim, Deus os usou. Isso deveria te dar esperança, não licença. Esperança de que Deus pode te usar apesar das suas imperfeições. Esperança de que suas falhas não são fim da história. Esperança de que Deus vê além do que você consegue ver e está trabalhando coisas que você ainda não entende. Mas não é licença para viver de qualquer jeito, não é desculpa para mentir rotineiramente, não é justificativa para manipular pessoas para seu ganho. A exceção não vira regra só porque é conveniente. O padrão ainda é verdade, integridade, honestidade, amor. E quando você falhar com esse padrão, porque vai falhar, você se arrepende, você aprende, você cresce. Você não racionaliza, você não fica procurando desculpa bíblica para comportamento que você sabe que está errado. Você enfrenta a realidade, busca perdão e muda de direção. Josué fez isso a vida toda. Ele não foi perfeito, mas foi fiel. Ele não teve todas as respostas, mas teve coração que queria obedecer. Ele não evitou todas as decisões difíceis, mas enfrentou elas com coragem e fé. E no final, Deus disse que Josué foi servo bom e fiel. Esse pode ser seu destino também. Não perfeição sem erros, mas fidelidade através dos erros. Não vida limpa sem complicação, mas vida significativa, apesar da complicação. Não trajetória impecável, mas legado que importa. A mentira de Josué em Jericó não é escândalo. É lembrete de que servir a Deus no mundo real é complicado, que liderança exige sabedoria, não só regras, que às vezes você tem que tomar decisões sem clareza perfeita e confiar que Deus vai trabalhar através da sua sinceridade, mesmo quando sua ação não foi perfeita. Então pare de buscar perfeição impossível, pare de se paralisar esperando clareza absoluta. Pare de usar suas imperfeições como desculpa para não avançar. Deus está chamando você para algo maior, algo que vai te esticar, algo que vai te forçar a crescer, algo onde você vai ter que confiar nele além do que consegue controlar. E quando você enfrentar seu Jericó, quando tiver que liderar através de situação impossível, quando precisar tomar decisão onde não existe opção perfeitamente limpa, lembre-se de Josué. Busque a Deus, seja fiel ao que você sabe, faça o melhor que conseguir e confie que Deus é grande o suficiente para trabalhar através de você, imperfeições e tudo. As muralhas vão cair, não porque você é perfeito, mas porque Deus é fiel e Ele termina o que começa. Se essa história mexeu com você, se te fez pensar diferente sobre fé e moralidade, deixa um amém nos comentários e se inscreve no canal, porque a gente não para de explorar essas verdades que muita gente tem medo de tocar.